Olá, está começando mais um Entrevistas. Entrevistas hoje com o professor, com o ex-ministro da Educação, com o ex-prefeito de São Paulo, com aquele que foi candidato à presidência da República nas últimas eleições, com quase 45% dos votos. Eu vou conversar, você sabe, com Fernando Haddad. E quero começar essa conversa, além, evidentemente, de agradecer pelo tempo de Fernando Haddad, campanha, pré-candidato ao governo de São Paulo, que ele é pelo Partido dos Trabalhadores. Quero começar com uma pergunta, Fernando Haddad, assim, simples. Você prefere que te chamem de professor Fernando Haddad, de ministro Fernando Haddad, de prefeito Fernando Haddad? Antes, evidentemente, de tomara vir a ser chamado de governador Fernando Haddad. Bom, Juca, primeiro que é um prazer muito grande estar com você, sempre, né? Você sabe do carinho que minha família tem por você e os brasileiros e brasileiras em geral. Segundo lugar, você me chame pelo nome, Fernando ou Haddad, lembrando que eu sempre, em todas as ocasiões, sempre me apresento como professor, porque é a minha profissão, né? Ninguém é prefeito por profissão, nem ministro por profissão. Mas eu tenho muito orgulho de dar aula. Estou agora, nesse momento, na Universidade de São Paulo. Daqui a pouquinho eu entro em sala de aula para minha aula de quarta-feira à noite e tenho muito conforto em exercer esse magnífico ofício de dar aula, pesquisar, escrever. Muito bem. E eu quero deixar claro para quem nos vê que Fernando Haddad e eu não combinamos nada. Ele não sabe nenhuma pergunta que eu vou fazer para ele, não combinamos sequer usar o mesmo tom de camisa, que eu sei que pode parecer uniforme de campanha, mas não é. É apenas uma coincidência. Haddad, falando sério, eu olho para as pesquisas com você na frente, vejo o nível de aceitação que você tem em São Paulo e, te confesso, me dá uma certa angústia e eu pergunto para mim mesmo, como será, e estou te fazendo agora, transferindo a pergunta para você, como será que o Haddad se sente ao ver como o mundo dá volta, como o mundo gira, enquanto a Lusitana roda, como se dizia antigamente no anúncio da empresa de mudanças. Você foi vítima de uma onda horrorosa anti-PT, que colheu você quando você foi candidato à reeleição como prefeito de São Paulo, depois de ter feito uma belíssima administração. Eu te pergunto, você olha para isso com que olhos? Com os olhos da certeza de que a história é assim? Você olha para o Dória, que fez tudo o que fez, e hoje desaparece da maneira como desapareceu? Que avaliação você faz dessa metamorfose, Haddad? Olha, Juca, quando, infelizmente, a gente não é capaz de prever o futuro. Então, a decisão que você toma é de estar do lado certo e não do lado mais fácil da história. Porque é muito fácil, numa crise partidária, a pessoa mudar de partido, é muito fácil, numa crise pessoal, como a que viveu o presidente Lula, você se afastar das pessoas que estão no meio de problemas que não parecem ter solução, pelo menos no curto prazo. E a rigor, Juca, você não sabe quanto tempo vai levar para a verdade vir à tona. Muita gente passou dessa para melhor, tomando decisões difíceis, pensando estar fazendo certo, e não viveu para ver a justiça prevalecer. Então, infelizmente, você não tem como prever isso. Quis o destino que a gente, em pouquíssimo tempo, presenciasse uma reviravolta na vida política nacional com os acontecimentos de um ano para cá, 2 anos para cá no máximo. Em 2016, com o mundo caindo nas nossas cabeças, não era claro se essa quadra histórica
ia durar 5, 10, 20 anos. Você não tem condição. E nós, lembrando que nós estamos diante de uma eleição em que Lula é competitivo, eu sou competitivo, mas nós estamos longe, né, de um desfecho satisfatório para essa quadra tenebrosa que o Brasil está vivendo. Tem muito trabalho pela frente. Mas só de nós estarmos de pé, cabeça erguida, defendendo os nossos valores, defendendo os nossos programas, realmente é uma coisa que nos enche de esperança. E a gente tem que passar essa esperança para a população para que a gente consiga virar essa página, né, medonha da história brasileira. Eu me sinto muito reconfortado pelos acontecimentos, porque muitas vezes eu acordava sem saber, né, o que ia ser de nós todos e o que ia ser do país. Continuo apreensivo, mas com muito mais esperança e com muito mais disposição, né, de lutar para que a gente efetivamente recoloque o Brasil nos trilhos do desenvolvimento com justiça social, que é o que todos desejamos. Haddad, a quantos processos você ainda responde? Porque eu me lembro que tentaram fazer com você, de alguma maneira, o que fizeram com o presidente Lula. Não chegaram a ponto de te prender, felizmente. Mas só vejo nos jornais, verdade, que com pouco destaque, notícias de arquivar o processo contra Haddad, absolver o Haddad. Né? Quando houve as denúncias, né, eram manchete de primeira página. Mas a absolvição e arquivamento com pequeno destaque. Mas eu queria, me faça um balanço. Você ainda responde a algum processo? Olha, Juca, aquilo foi um período da história do Brasil, né, absurdo contra o PT, né, tentaram criminalizar o PT, e eles não tinham critério nenhum para processar. Efetivamente, eu cheguei a ponto de ser processado com base no depoimento de um empresário que eu prejudiquei com 40 dias de governo. Prejudiquei em benefício do erário público, né? Porque o cara era um picareta. O cara estava tentando fazer uma obra superfaturada, eu cancelei a obra no dia 14 de fevereiro de 2013, com 44 dias de governo. O sujeito foi preso, inventou uma história, eles resolveram me processar com base na história que o sujeito inventou. Quando eu levei a documentação de que aquilo era uma vingança contra mim, eu fui absolvido por 6-0 no Tribunal Regional Eleitoral. Mas foram 2, 3 anos até terminar esses pesadelos todos, né? Então está tudo caindo por terra, não está sobrando nada de pé, nem contra o Lula, nem contra mim, nem contra a Dilma, né? Que fomos os 3 os alvos prioritários, porque eles não podiam admitir uma 5ª vitória consecutiva do PT, que se daria em 2018, tudo mais constante. Nós ganharíamos aquela eleição. E veja que o Lula estava preso, foi impedido de ser candidato, foi impedido de dar entrevista. Imagina você, alguém ter que proibir uma pessoa que está presa de dar entrevista para não favorecer o candidato que ele apoiasse. Nem Kafka imaginou um roteiro tão alucinante, né? E, no entanto, nós íamos ganhar a eleição. E mesmo com tudo isso, fizemos 45% dos votos no segundo turno. Então, eles imaginam que eles conseguem enganar as pessoas pelo tempo todo, mas o ditado diz, você não consegue enganar todo mundo o tempo todo. Então, isso tudo foi... Agora, eu não imaginava que a verdade fosse ser restabelecida tão rapidamente, né? E agora nós estamos prestes a obter, no Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, uma decisão terminativa sobre o que o Estado brasileiro, né, com viés autoritário, né, fez com o presidente Lula em 2018. E eu tenho certeza, Juca, como eu tinha certeza em 2016, como eu tinha certeza em 2018, que a verdade ia prevalecer, não só porque um dia ela aparece, mas por causa da fragilidade da estratégia do Moro em tirar o Lula da frente para ele ser o presidente da República. Então eu sabia que era uma estratégia ridícula, entendeu? Muito frágil, e que ia acontecer.
Tanto é que quando me perguntavam, eleito presidente, você vai indultar o presidente Lula? Eu falava, não, eu não vou indultar. Ah, você vai perdoar o presidente Lula? Não. Eu sou advogado dele e sei que ele será absolvido, porque não há outra solução possível para os casos que ele enfrenta. E no meu caso era até mais frágil, era até pior, porque era ridículo. Eles começaram a inventar teses ridículas, né, a meu respeito, mas duraram muito pouco tempo. Na verdade, eu não posso nem reclamar, porque quando eu olho para o Lula, Juca, o meu fardo foi leve. Então, Claro. meu pai me ensinou a enfrentar a vida do jeito que ela veio, né? Sem ficar resmungando muito. Haddad, eu tenho para mim uma teoria que eu queria te ouvir, você se preparando, né, para uma campanha para governador, né, do principal estado do país. Ser prefeito de São Paulo não será uma tarefa mais difícil do que ser governador de São Paulo? Ah, não tenho dúvida. É, né? Isso eu não tenho a dúvida. Claro. Eu acho que ser prefeito de São Paulo é mais difícil do que ser presidente da República. Aliás, o Lula me falou isso. Não é que eu acho. Porque o Lula acompanhava a minha gestão, ele não estava mais na presidência. E o Lula falava, pô, é mais difícil ser prefeito de São Paulo, é a maior metrópole do hemisfério sul, né, do que presidir a República. Sobretudo no tempo que eu assumi, porque a dívida de São Paulo, Juca, era de 80 bilhões de reais. Para um orçamento que era metade disso. Hoje, sabe qual é a dívida de São Paulo? Zero. São Paulo não tem mais dívida. Eu liquidei 60% da dívida e o Campo de Marte liquidou os outros 40%. Acabou a dívida de São Paulo. Então, hoje, continua difícil ser prefeito de São Paulo, né? Mas eu diria que as condições de gestão são inteiramente diferentes. Hoje, a Prefeitura de São Paulo só não faz porque não quer. Hoje, a Prefeitura de São Paulo, Juca, tem 30 bilhões de reais no cofre. Tá. 30 bilhões. A Tá. gente governava com 5. Pra você ter uma ideia, a média de caixa da Prefeitura era 5. Hoje é 30. Tá. E você vê que a administração municipal deixa muito a desejar, apesar desse dinheiro todo. Agora, efetivamente, governar o Estado é uma situação mais confortável. Aliás, qualquer Estado, né? Não é só o São Paulo. Ser governador do Piauí é melhor do que ser prefeito de Teresina. Ser Tá. governador do Ceará é melhor do que ser prefeito É um de papel Fortaleza. mais indutor. Exato. Você vai. É mais. Você tem mais graus de liberdade, menos pressão cotidiana. Você não tem o buraco da rua, você não tem, sabe, é menos pressão cotidiana e mais graus de liberdade. Então isso te dá um fôlego para planejar de mais médio e longo prazo. O prefeito é muito da mão para a boca, muito. É muita Bom, emergência. então quem vai te fazer uma pergunta agora é a presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, a dona Ivone Silva. Olá, Haddad, é um prazer vir aqui fazer essa pergunta aqui para você no programa do Juca. Haddad, eu gostaria de saber como que você vai tratar a questão da educação no seu governo estadual, a questão da saúde e também como que você pode melhorar aí no seu programa de governo a questão da mobilidade no estado de São Paulo, né? Sabemos aí que as nossas estradas, né, elas são sobrecarregadas e nós sabemos que nós temos pouco metrô construído, né, não só na cidade de São Paulo, mas também, por exemplo, ferrovias, né, são poucas integrando aqui o estado. Então eu gostaria de saber um pouco de você sobre isso. E também sobre a questão da industrialização, né? Nós sabemos que São Paulo já foi aí o grande polo industrial do país e hoje nós percebemos que isso está bem diluído, né, no Brasil todo, o que é importante também. Mas São Paulo perdeu muito nessa questão. Então, assim, como é que São Paulo pode voltar a ser um polo? Se não é industrial,
ele pode ser tecnológico? O que você pensa, né, nessa questão para a criação de empregos no estado de São Paulo? O desafio, Haddad, é você responder isso em 1 minuto e meio. Juca, ela me pediu o plano de governo praticamente inteiro, né? Eu sei. Pode falar à Não é vontade. verdade? Mas vamos lá. Eu vou tentar ser um pouco telegráfico para dar a oportunidade da gente continuar conversando, que esses assuntos certamente voltarão. Mas vamos lá, vamos começar pela educação. Grande problema da educação paulista, ensino médio. Qual que é o paradigma no qual eu acredito para melhorar a qualidade do ensino médio? O programa do Instituto Federal. Nós criamos no governo Lula, eu era ministro, o Instituto Federal. Todos os estados da federação têm pelo menos um com várias unidades. São Paulo tem um Instituto Federal com 37 unidades. A maioria, 35 das quais, 34 das quais, no interior do estado. Qual que é a grande vantagem do Instituto Federal? Ele oferece educação cidadã, o sujeito tem a formação mais plena possível, associada à formação profissional. Ele termina o ensino médio apto para enfrentar a vida, qualquer que seja a dimensão analisada. E isso é um paradigma muito importante. Agora, nós temos que falar do pós-pandemia. São Paulo, acho que nunca precisou tanto de um professor à frente do governo do estado como agora. Porque as crianças e jovens ficaram 2 anos fora da sala de aula e, às vezes, em condições tecnológicas precárias. Isso vai exigir um grande esforço da rede, Aí uma eu vou te parceria muito interromper. grande. Aí eu vou te interromper porque Maria Vitória Benevides vai te fazer, no último bloco, uma pergunta específica sobre a chamada, que ela não quer que seja chamada, geração Covid. Então, muda da educação. Pronto. Vamos para a saúde. Né? Então, vou Isso. falar desse problema depois Isso. Mas, olha, quem criou os 2 maiores programas de acesso à educação superior para a população mais humilde do ponto de vista econômico, ProUni e SISU, vai ter condição de enfrentar os desafios que estão colocados. Olha, nunca brasileiros de baixa renda tiveram tanto acesso à educação superior de qualidade quanto a partir dos nossos governos. O ProUni e o SISU foram 2 grandes revoluções no acesso à educação superior. A questão da saúde. Grande problema da saúde. Também o quadro pós-pandêmico. Por quê? Porque foram represados os procedimentos de consulta de especialidade, exames de imagem e cirurgias eletivas. Tudo foi adiado. E agora você precisa ter um planejamento para reduzir as filas de espera. Qual que é a proposta que nós vamos levar? Eu construí na cidade de São Paulo uma rede chamada Rede Hora Certa. Era uma rede de hospitais dia que tinha foco. Eu criei 21 hospitais dia na cidade de São Paulo. Do zero. Eu criei 21. E nós vamos ter que levar essa experiência para o interior e para os bairros da capital que ainda não tem hospital dia. Porque a única maneira que eu encontro de criar uma instância intermediária entre a UBS, o posto de saúde, e o hospital geral, que estão sobrecarregados, criar uma instância intermediária que vai fazer a gestão da fila e reduzir o tempo de espera. Então, essa experiência, que também está dando certo em outros estados, vai ser trazida para as periferias de São Paulo, que ainda não tem, 21 subprefeituras já tem, mas nós temos 32 subprefeituras, e para o interior do estado, que não tem. E a questão do emprego, nós vamos ter que atuar nas 2 pontas. Na ponta do emprego menos qualificado, para gerar oportunidades para a população de baixa renda, nós não escapamos disso. E nós temos, o Lula mostrou quais são os instrumentos de geração de emprego nessa dimensão. Então, voltar a produzir moradia de interesse social, voltar a produzir agricultura familiar para baratear o preço do alimento. Tudo isso que nós já sabemos fazer, nós vamos ter que voltar a fazer no estado de São Paulo, inclusive. Muito desemprego com população com baixa qualificação. E na outra ponta, usar as universidades. USP, Unesp, Unicamp, Federal do ABC, UFSCar, Unifesp, Instituto Federal, Fundação Paula Souza,
FAPESP, nós vamos ter que fazer um apanhado do que é possível fazer em termos de parceria, inclusive com o setor privado, mas não só. Podemos fazer, inclusive, parcerias público-públicas para trazer empregos de ponta para São Paulo, que podem ser industriais no sentido estrito, mas pode ser também na fronteira da economia criativa, que é o audiovisual, que são os games, que é a programação, que não é indústria estrito sensu, mas gera valor agregado como uma indústria ou até mais. Vamos lembrar que as big techs hoje, pega Google, Facebook, não são indústrias, mas estão na fronteira da produção da indústria criativa. A produção de software, por exemplo, não é considerada produção industrial, mas eu diria para você que é o que mais atrai investimento hoje, né? Produção de software. E às vezes tem a indústria, que a gente também tem que considerar, que nem emprego gera direito, mas gera muita renda, sobretudo renda que parte da qual é apropriada pelo Estado na forma de impostos. Né? Você pega, por exemplo, a indústria de semicondutores, que o governo Bolsonaro cometer a desfaçatez de fechar, que era no Rio Grande do Sul. A indústria de semicondutores, se você não atrai por causa da geração de empregos apenas, porque ela gera poucos empregos muito qualificados, mas você atrai porque ela faz parte das cadeias produtivas da indústria em geral. Então, a produção de celulares, a produção de geladeira, precisa ter software. Carro, precisa ter software. Tudo vai em software. Software virou um insumo universal de qualquer bem, né, eletrônico. Como é que você vai prescindir disso? Nós vamos continuar essa conversa no próximo bloco. Até já. Converso com o ex-prefeito de São Paulo, converso com o ex-ministro da Educação do Brasil, converso com o professor, com o pré-candidato a governador de São Paulo, pelo Partido dos Trabalhadores, professor Fernando Haddad. Haddad, se tudo sair como o PT planeja, teremos um presidente da República, de novo do PT, com a novidade de um governador de São Paulo, o estado mais importante da federação, também do PT. O que isso significa como oportunidade para o povo brasileiro e paulista? Olha, equivale a duas potências estarem remando para o lado certo. É uma sinergia que vai se criar muito grande. Né? O Brasil não conheceu ainda essas duas forças remando para o lado certo. Já houve ocasiões, República Velha, por exemplo, o governador e o presidente eram, inclusive, paulistas. Né? Não era como o Lula é um pernambucano, não. Eram paulistas. Os paulistas mandavam. Mas você não tinha um projeto nacional na época. Você não tinha uma visão de Estado. Você não tinha uma visão de integração regional, inclusive sul-americana. Você não tinha a missão de recolocar o Brasil na órbita mundial, seja nos BRICS, no G8, na América do Sul e assim por diante. Uma liderança da expressão do Lula vai encurtar muito o tempo de recuperação do Brasil. Juca, eu não tenho medo de dizer para você, qualquer outro brasileiro, qualquer outro, petista, não petista, no lugar do Lula, a partir de 2023, levaria o dobro do tempo que ele vai levar para recuperar o Brasil. Porque o Lula tem conexões internacionais, tem conexões nacionais, ele tem um trânsito pela classe política mundial que nenhum de nós tem, nenhum brasileiro tem. Isso é um patrimônio que deveria ser observado, inclusive, pela elite econômica do país. Eles deveriam considerar isso um patrimônio nacional, o trânsito que o Lula tem, que vai reconectar o país rapidamente. Em janeiro, o Brasil há de estar respirando outros ares. E o mundo vai reconhecer isso.
E o mundo vai reagir a isso. Agora, você imagina isso com um Estado que representa praticamente um terço do PIB nacional, remando para o mesmo lado. O São Paulo em si seria um país importante sul-americano, se ele fosse sozinho. Agora, ele ajudando o movimento de recuperação, isso vai ter um valor inestimável. E o paulista vai sentir isso. O povo de São Paulo vai sentir isso. E eu diria que o povo do Brasil vai sentir isso. Quer dizer, vão vir bons ventos de todo lado. Vão vir bons ventos de fora e vão vir bons ventos de dentro para ajudar o presidente Lula a recuperar o desenvolvimento com justiça social. Você já tem definido quem será o seu candidato a vice-governador? Eu li hoje a possibilidade de ser Juliano Medeiros, do PSOL. De fato, existe essa possibilidade? Juca, isso não está definido, né? Primeiro que eu sou amigo do Juliano, quero deixar claro isso, sou amigo do Guilherme Boulos, fico muito feliz do PSOL estar discutindo apoio à minha candidatura. Isso vai ser um aporte político, simbólico, né? Muito legal, né? E eles têm quadros maravilhosos que podem ser utilizados na administração, podem pensar políticas públicas. Nós vamos tentar somar muitas forças e já pensou, nós partiríamos de cara com 5 partidos. PT, PCdoB, PSOL, PV e Rede. As 2 federações juntas. Então isso já seria grandioso. Podendo ainda atrair novos parceiros que não estão federados, né? Eu estou muito confiante que nós vamos ampliar o leque. A chapa você só fecha quando você fechar a coalizão. Porque aí você vai ver quais são os quadros que ampliam mais e que dialogam mais com a realidade heterogênea do Estado de São Paulo. Capital, região metropolitana, interior, litoral, Baixada Santista, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba. Quer dizer, isso inclui também o candidato ao Senado. Exatamente. Tá. Nós vamos ter que discutir qual que é a melhor posição para a rede e para o PSOL, que compõe uma federação. Pode ser que a gente chegue à conclusão que é o Senado. Quem vai para vice? Né? Pode ser que a gente chegue à conclusão que é um companheiro que amplie para o interior ou que amplie para outro setor da sociedade. Tá. Nós não temos preconceito em discutir isso. A gente só precisa fechar o arco de alianças para sentar com os parceiros que vão querer ganhar a eleição para fazer o melhor arranjo. Agora, Haddad, eu quero que você responda à jornalista Larissa Boyer, da Rádio Brasil Atual, porque ela vai te fazer uma pergunta sobre um tema que eu tenho ouvido muita preocupação de pessoas simpáticas à sua candidatura e à candidatura do Lula, mas do ponto de vista da comunicação, do envolvimento do jovem na comunicação e na campanha. Por favor, ouça. Boa noite, Juca. Boa noite, Haddad. É um prazer falar com vocês. Me chamo Larissa, eu sou repórter da Rádio Brasil Atual. Bom, nos últimos anos a gente tem visto um aumento no número de jovens que se interessam por política, que são engajados, né, nas pautas sociais, nas lutas sociais. Mas se a gente voltar essa pauta para o meio de comunicação, ainda é um espaço muito restrito, ainda tem pouco espaço, né? Ainda mais se a gente falar da juventude periférica. E a minha pergunta, professor, quais são os grandes desafios dos governos democráticos em construir meios de comunicação que fujam, né, dessa onda hegemônica, ainda mais nesse momento que a gente precisa combater todo dia, né, as informações falsas, as fake news. Caso eleito, professor, existe no seu plano de governo construir novas políticas para uma comunicação que seja mais acessível, mais inclusiva e diversa? Excelente pergunta. Larissa, você sabe que vai acontecer um fenômeno novo no Brasil, que já está demonstrando os seus primeiros sinais, já mostra os seus primeiros sinais, contundentes, eu diria, já, mas que vai crescer com o tempo. Nós fomos os responsáveis pela maior ampliação do acesso à educação superior do país. E nós não estamos falando do mesmo público. Nós estamos falando de um corpo discente é o corpo de estudantes,
que se alterou substancialmente. O Brasil hoje está representado na educação superior como nunca esteve. Essa galera não vai pedir licença. A hora que ela sair dos bancos universitários com diploma na mão, eles vão fazer a mesma coisa que fizeram quando eu era ministro. De dizer, olha, governo progressista, nós queremos fazer faculdade. Governo progressista, nós estamos há 500 anos esperando uma vaga na universidade. Tratem de ampliar a rede, tratem de fazer políticas afirmativas, tratem de acabar com o vestibular. Isso tudo foi feito. Só que isso tudo foi feito a partir lá de 2004, 2005, até 2011, 2012. Essa geração está saindo da universidade agora. Começou a sair em 2015, 2016, e o volume de jovens de todas as classes sociais, de todas as raças, de todos os credos, estão com o diploma na mão, um número cada vez maior. Qual que é o nosso próximo desafio? A quebrar os outros cadeados do ciclo de vida de uma pessoa. E nós sabemos que os cadeados existem dentro das empresas, no setor público, na comunicação. Ou seja, eles ainda não chegaram a todos os estratos, né, que devem chegar, sobretudo agora que estão de posse de conhecimentos aos quais tiveram acesso. Então nós vamos ter que fazer agora políticas vigorosas 2.0, porque a 1.0 foi muito bem sucedida. Nós temos aí uma massa crítica de jovens negros, negras, pobres, ricos, de todo credo, né, que chegaram lá. Eu não saio na rua sem ser parado por alguém que me agradece. Haddad, obrigado pelo SISU, obrigado pelo ProUni, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Só que essa turma vai, daqui a pouquinho, vai parar de agradecer se a gente não der o segundo salto. Porque o primeiro salto foi dado e o cara está grato. Mas daqui a pouco ele vai dizer, peraí, pô, ficamos aqui, eu faço o que com esse diploma? O cara, o cara quer participar da vida depois. Demos o pão, agora quero manteiga, né? A manteiga. Claro. É normal. Claro. O jovem que está com hoje 25, 26 anos, com o diploma na mão, ele está esperando o governo Bolsonaro acabar, porque ele sabe que do governo Bolsonaro não vai ter nada, mas ele está esperando o próximo ciclo progressista acontecer. E nós temos que estar preparados. Nós não podemos chegar no governo e dizer, a gente não sabe muito bem o que fazer. Não, nós temos que saber o que fazer. Porque a pressão por mudança é imediata quando a gente assume o poder. Agora, você diria, Haddad, que o PT aprendeu também a trabalhar com as redes sociais e que a gente vai ver isso na campanha? Porque esse é um ponto de grande preocupação, na medida em que a extrema-direita parece hegemônica nessa área? Juca, eu acho que a gente ainda não é páreo para a extrema-direita. A gente é páreo para qualquer outra força política democrática. A gente é melhor do que todas as outras, né? Mas a gente não é páreo ainda para a extrema-direita. Uma das razões pelas quais é que eles usam estratégias que nós não podemos usar. Nós não vamos inverter o sinal da fake news para ganhar voto. Fazer fake news ao contrário, né? Nós não podemos usar isso, até porque nós temos a convicção de que a verdade está a nosso favor. Então, para que mentir, né? Então, nós não vamos usar esse artifício, mas eles usam contra nós. A segunda coisa é o impulsionamento com dinheiro ilícito. O bolsonarismo se vale de uma rede de empresários que abastecem o impulsionamento das fake news. Então, é o conteúdo, mas é o impulso também que é fake. E eu acho que a gente está aprendendo a lidar, mas ainda não tem o domínio da técnica de esterilizar as fake news que eles distribuem pelo WhatsApp do tio, como o pessoal brinca. O WhatsApp do tio ainda continua chegando no celular das pessoas. E nem todo mundo sequer sabe como checar a informação. Porque não é uma operação simples você checar uma informação. E dependendo de onde ela vem, você acredita, como acreditaram em 2018. É óbvio que essa estratégia não funciona a vida toda. A mentira, ela
ela vai aparecendo, e hoje o Bolsonaro é uma pessoa sem grande credibilidade para a imensa maioria da população brasileira. E nós temos que vincular ele àquilo que os bolsonaristas fazem sem sequer haver comando, fazem por natureza, né? E eu acho que a gente ainda carece nós temos 6 meses, né? Menos, né? Nós temos menos que isso, mas você sabe que a fake news funciona como uma blitzkrieg. Ela tem que acontecer como um raio. Porque se você der tempo para desmontá-la, ela não é eficaz. Então nós não temos que nos preparar só para o que está acontecendo agora, que já é grave. Nós temos que nos preparar para aquilo que vai acontecer nos últimos 15 dias do primeiro turno e os últimos 15 dias do segundo turno. Para quem nos vê, vamos lembrar que a candidatura de Fernando Haddad em 18 foi vítima, por incrível que pareça, da mamadeira de piroca. Eu vou fazer um rápido intervalo e a gente volta com o terceiro bloco. Até já! Converso com o pré-candidato ao governo de São Paulo, o ex-prefeito da capital paulista, Fernando Haddad, que revelou-se, entre outras coisas, um brilhante articulador. Não soubesse eu que ele nasceu em São Paulo, eu imaginaria que ele tivesse nascido em Minas Gerais. Porque, de repente, de uma articulação de Fernando Haddad, eis que se encontra a materialização da Frente Ampla Democrática, que tanto nós queríamos, os democratas. Lula candidato à presidência, Alckmin candidato à vice-presidência. Você podia contar como é que te deu essa inspiração, esse estalo? Na verdade, Juca, é curioso, né? Porque as pessoas sabem que eu tenho uma relação pessoal com o Alckmin, divergências à parte. Ele era do PSDB, eu era do PT, mas nós procurávamos trabalhar juntos naquilo que havia concordância. Fizemos alguns programas conjuntos, quando eu era prefeito e governador, na área da cultura, na área da moradia social. E eu sempre procurei, como ministro e como prefeito, buscar as convergências, porque senão você não toca a agenda para frente, né? E como o PT sempre dependeu do voto da centro-direita para aprovar os seus projetos, a gente aprendeu a dialogar desde sempre, porque senão a nossa agenda não anda, né? Então eu lá no Ministério da Educação, eu sempre contei com o apoio do Paulo Renato, por exemplo, que foi ministro da Educação do governo Fernando Henrique, para os projetos comuns. E eu queria aplicar isso aqui também na cidade de São Paulo. Bom, dito isso, no começo do ano passado, o Alckmin era candidato a governador. E ele me procurou para uma conversa na casa do Gabriel Chalita para estabelecer um solo comum de enfrentamento ao governo Dória e ao governo Bolsonaro. Então, nós estamos conversando sobre isso, sobre a eleição de São Paulo. Me ocorreu perguntar a ele, na ocasião, por que ele não ia apoiar o presidente Lula no primeiro turno. Eu falei, governador, o senhor não vai estar com o Bolsonaro, não vai estar com o Dória, né, de quem quer ser o desafeto pelas razões conhecidas, traiu a sua confiança. Não estará com o Moro, não estará com o Ciro. Com quem o senhor vai estar? O senhor vai ser candidato a governador solteiro, numa eleição casada? Abra o palanque para o Lula. E não tem problema nenhum. Ele vai estar no meu palanque, vai estar no teu palanque. Quem for para o segundo turno leva o apoio do outro. Vamos fazer a disputa que o Brasil precisa. Mas eu tentava convencê-lo de que ele deveria considerar a hipótese de abrir o palanque em São Paulo também para o Lula. Como eu faria, ele deveria fazer. Então estava nessa situação a nossa conversa em janeiro, fevereiro de 2021. Quando, lá para março, abril, duas pessoas, que eu hoje não posso dizer o nome, porque eu precisaria da autorização delas para declinar o nome, mas duas pessoas ligadas ao marketing político, mas de bom nível, de alto nível, eu diria, quando souberam desta
aproximação, palanque em São Paulo, eles disseram, bom, mas se a conversa está nesse nível, por que não o Alckmin de vice do Lula? Se vocês têm esse nível de entendimento, dê um passo a mais e salve o Brasil. Bom, eu não passei recibo quando, quando a ideia surgiu, eu não fiz cara nenhuma, nem de sim nem de não, porque não era o meu vice que estava em jogo, era o vice do presidente Lula. Né? E aí, reservadamente, né, provocado por essa ideia, eu falei com o Gabriel Fichalito, olha, eu acho que é nossa obrigação você conversar com o Alckmin ou conversar com o Lula para saber se isso tem plausibilidade. Né? Se isso faz sentido para os dois, porque você sabe, né, Juca, chapa é uma coisa que tem que ter uma química que, inclusive, transcende a própria questão partidária, ainda mais de presidente e vice, é uma coisa muito séria, né? E até, não diria para nossa surpresa, porque eu conheço os dois suficientemente para saber que são pessoas argutas do ponto de vista político, mas as consultas não receberam uma negativa. Não receberam uma negativa, de parte a parte. E aí eles foram gradualmente trocando ideias, se aproximando, e aí tinha uma grande questão que era como os partidos, o PT e o partido para o qual o Alckmin iria, né, que nós não sabíamos naquela altura qual seria, se haveria uma receptividade do PT e de algum partido que pretendesse se aliar ao Lula. E aí começou uma segunda etapa, que era prospectiva, né? Saber como é que seria a reação das lideranças das várias tendências do PT e a possibilidade de partidos que pretendiam apoiar o Lula no primeiro turno recepcionar o Alckmin com esse fim. E as coisas acabaram... Isso foi um longo processo, né, que culminou agora com a aprovação tanto do PSB quanto do PT, a aprovação da chapa, mas foi um processo que eu te diria, ele foi um processo de 1 ano de maturação. Não foi um processo, não foi uma ideia relâmpago, né? Foi amadurecida, foi ponderada, foi testada, foi conversada. O presidente Lula teve muita sabedoria em deixar a ideia avançar no seio da opinião pública, sentir o pulso dentro do PT, dentro da sociedade, dentro dos sindicatos, dentro do empresariado. E a coisa foi se formatando uma hora começou a ficar natural a ideia. Aquilo que parecia... começou a ser naturalizada. E como todo mundo está preocupado com o destino do país, qual é o sinal que eu acho que o Lula quer dar para a sociedade? Pelo menos no que me diz respeito, eu acho que todo democrata, deveria apoiar o Lula no primeiro turno. Por 2 razões. A primeira é porque não se viabilizou a chamada terceira via. Não existe candidato viável. No Brasil existem 2 forças sociais organizadas. O PT e o Lula e o Bolsonaro. Ponto. É isso, é o que temos. Então, não tendo viabilizado... E olha que eles testaram mais de 10 nomes na terceira via. Mais de 10 nomes foram testados. Nenhum empolgou. Então, está na hora da terceira via dizer o seguinte: entre Lula e Bolsonaro, fiquemos com a democracia, fiquemos com a justiça social, fiquemos com a razoabilidade, com alguém do diálogo. Haddad, você sabe perfeitamente bem que para quem como eu clamava por uma frente ampla, mas tão ampla até doer, eu te diria, esta nem dói. Pois é. Esta é suave, né? E, Juca, vamos combinar que se o... Só queria concluir dizendo, se o PSDB, os 3 candidatos a governador que foram para o segundo turno, Eduardo Leite, Dória e Anastasia, e os 3 candidatos do PDT, que foram para o segundo turno, né? Odilon, Carlos Eduardo e Amazonino Mendes, tivessem me dado apoio em 2018, nós teríamos conseguido os 5% que nós precisávamos para ganhar a eleição. Sem dúvida. Então, e não teríamos passado por este momento que até a tortura volta a ser reavivada, insensada
pelos que estão no poder. Mas eu não posso deixar de colocar no ar a pergunta da professora, da grande mestre Maria Vitória Benevides, do Conselho do Instituto Vladimir Herzog, do qual faço parte com ela, sobre educação para as nossas crianças. Minha maior preocupação com a situação dos alunos das escolas públicas é justamente em função da paralisação da vida escolar durante esses 2 anos da Covid, que realmente interrompeu não apenas a parte dos conteúdos da escola, mas o processo de socialização das nossas crianças e jovens. E eu fico com a impressão de que cada escola tem a sua especificidade e deveria, com autonomia do conjunto da comunidade escolar, enfrentar esse problema. Gostaria de saber como Fernando Haddad indicaria caminhos para impedir que os nossos alunos das escolas públicas sejam identificados como a geração Covid e carreguem essa marca de exclusão adiante. Muito triste isso. Maria Vitória, o tempo só faz bem para essa mulher, né? Impressionante a lucidez, a beleza, o brilho, né, da Maria Vitória Benevides, né, que me inspirou desde os tempos de universidade, desde o Largo de São Francisco, né? Maria Vitória, você está mais do que coberta de razão. Eu acho que é o tema número 1 dessa campanha, é o seguinte: nós vamos admitir e estigmatizar uma geração pela inação dos atuais governos, ou nós vamos arregaçar as mangas e fazer a diferença com a técnica e com o conhecimento necessário para promover uma recuperação decente, equilibrada, que respeite o magistério, que respeite o alunado, que incorpore as famílias, que envolva as famílias nessa solução. E eu diria para você, Maria Vitória, que talvez, eu digo a você, eu sou o brasileiro vivo que mais tempo passou à frente do Ministério da Educação. Só 2 brasileiros ficaram mais tempo do que eu no Ministério da Educação e não estão mais entre nós. Eu diria o seguinte: nós temos pessoas extremamente qualificadas para enfrentar esse desafio. Só que você tem que blindar a área da gula de pessoas inescrupulosas. Olha o que está acontecendo no Ministério da Educação hoje. É uma vergonha. Em vez do ministro estar preocupado com aquilo que você está falando, ele está preocupado em botar no FNDE, que é o Banco da Educação, um sujeito que vai atender pedidos provincianos para alargar sua base política, sem nenhum impacto na qualidade do ensino e sem nenhuma noção da urgência de tomar providências em proveito dos nossos estudantes. Então, se você não tiver uma equipe técnica, e tem que ser a melhor, porque nunca enfrentamos um desafio igual na história do Brasil, de manter crianças 2 anos fora da sala de aula e muitas sem conexão com a internet, sem conectividade. O Brasil nunca enfrentou esse desafio. Ou a pessoa que vai governar São Paulo e o Brasil tem a responsabilidade para não deixar esse estigma se fixar, ou realmente nós temos muito a perder e não vai ser em 1 e 2 anos que nós vamos recuperar. Então eu quero te dizer o seguinte: tem solução, não vamos falar que é fácil, porque não é, mas tem solução. Tem técnica, tem conhecimento e haverá motivação do governo de São Paulo para recuperar o tempo perdido. Então você pode ter certeza que talvez ninguém tenha mais consciência do que eu do prejuízo que foi causado não só pela pandemia, mas pelo que foi feito dela.
pela maneira como os governos enfrentaram a pandemia. Né? Essa forma desastrosa de enfrentar a pandemia. Haddad, como última pergunta por hoje, eu toquei já de passagem neste tema, mas te confesso que é uma coisa que me horroriza a tal ponto, porque principalmente quem, como eu, teve o dissabor de conhecer os porões do DOI-CODE, da Operação Bandeirantes, na Rua Tutóia. Haddad, de onde essa gente saiu, Haddad? Quer dizer que revela-se uma violência contra uma jornalista, o filho do presidente a ridiculariza, um pesquisador de história entrega fitas do Superior Tribunal Militar que dão conta que os ministros militares, almirantes, generais, brigadeiros, sabiam das torturas. O vice-presidente da República vem e brinca, dizendo que estão todos mortos. O presidente atual do STM diz que não estragou a Páscoa de ninguém. Haddad, isso será tema de campanha, de tentar mostrar ao povo brasileiro que a gente não pode estar ao lado de quem pense assim, de quem diga isso? Olha, Juca, isso é um drama muito difícil de suportar. Né? Um país onde gente tão indigna conviva lado a lado conosco. Né? Isso não é divergência, Juca. A divergência é democrática. Você pensar diferente é parte da democracia. Um pensa um programa, o outro pensa o outro. Um pensa que a prioridade é moradia, o outro pensa que é educação. Um pensa que a prioridade é segurança pública, o outro pensa que é saúde. Isso é da vida. Um ganha um campeonato esse ano, o outro ganha um campeonato o ano que vem. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de gente que não tem humanidade. São pessoas que não têm empatia pelo próximo. São quase que sociopatas. São pessoas que não têm condição de conviver em harmonia com ninguém. Uma pessoa que festeja uma tortura atroz contra uma mulher grávida. Não estamos falando de qualquer coisa. Estamos falando da culminância do que tem de mais grotesco, né? Um limite entre o humano e o inumano. E a pessoa chega lá com a naturalidade com que eles falam. O Mourão fala de Viagra, de comprar Viagra, que ele quer tomar Viagra, que os torturados já estão mortos, que não vão ressuscitar. Isso é um general do Exército Brasileiro. Como é que uma pessoa dessa pode... Como é que não tem uma comissão de ética? Como é que não tem uma comissão de ética pública? Como é que não tem uma autoridade, um Ministério Público para tomar providências em relação a essas pessoas? Então, nós estamos naturalizando a barbárie. Né? Nós estamos naturalizando a barbárie. Essa gente conseguiu rapidamente refazer uma má imagem do Exército Brasileiro que tinha se diluído, né, depois da ditadura. Fernando Haddad, muitíssimo obrigado por mais essa aula de um autêntico professor. Você que nos vê sabe que quinta-feira que vem, 9h30 estaremos de volta na TV Aberta de São Paulo, canal 44.1. Você que é da Bahia sabe que a TV é da Bahia toda terça-feira, 9h30, tenho entrevistas no ar. E você que nos vê há tanto tempo sabe perfeitamente e cada vez mais que desesperar jamais.